e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nosso Senhor nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Nós estamos vindo na Casa Espírita e estamos observando que as casas espíritas, elas vêm ao longo dos últimos anos enfatizado muitas vezes nas atividades, nas falas públicas, as questões psicológicas, as questões ligadas à alma, as questões ligadas ao medo. A Casa Espírita hoje, ela faz um grande serviço de auxílio psicológico para os companheiros que vêm às instituições. E, por diversas vezes, são assuntos recorrentes ligados ao Evangelho de Jesus, de importância suma nas nossas vidas, que é aquilo que a gente fala e aborda. Mas a Casa Espírita, ela é esta referência, ela é este espaço para oferecer algumas respostas ao nosso imaginário. E respostas essas que muitas vezes vindo aqui, nós temos até uma certa vergonha de perguntar. É esquisito que nós estamos num lugar, num espaço, num ambiente, onde as pessoas que chegaram aqui recentemente, estão aqui há alguns meses ou mesmo há alguns anos, tenham vergonha de falar sobre os seus temores, tenham vergonha de falar sobre a sua relação com a noiva defunta que fica na porta do cemitério e que ela de vez em quando ela passa ali em frente e eu ouvi dizer da minha mãe que tinha uma noiva defunta no cemitério, que os homens vinham, ela atacava as pessoas. Eu ouvi dizer que tinha no lugar aquelas sensações ruins, aquelas forças ruins. E quando a gente tinha aqui dentro do Centro Espírita cheio de dúvidas com relação a esses assuntos, ouvíamos sempre assuntos muitas vezes ligados à nossa alma, mas sem achar algumas respostas práticas, simples, sem firula alguma sobre esses temas, né? Sobre assombração, sobre a presença de espíritos infelizes que arrastam as correntes em determinados lugares, aquele lugar assombrado. Sempre tivemos no imaginário humano algum lugar na casa da gente. Cabo Frio, então, com 400 anos, é um celeiro de coisa arrastando corrente por aí afora. Tem até gente viva em Cabo Frio que arrasta corrente. Então, você imagina o que não tem por aí de morto. E às vezes a gente chega aqui, e por motivos diversos, até um equívoco dos companheiros que estão há um tempo maior, que acham que os mais novos na experiência já tem que ter todas as respostas, e não tem. Até porque quem está há 20 anos também não tem todas as respostas. Nós estamos respondendo o questionário das nossas dúvidas no decorrer, né, dos anos que estamos aqui dentro, no decorrer da experiência, da vivência, e cada dia tem uma pergunta nova e tem uma resposta nova. No dia que nós pararmos de termos dúvidas, fomos invadidos por vaidade, por um sentimento de certeza plena, e nós perderemos a encarnação para começar sempre de novo. Então, a dúvida, ela é devida. Nós fazemos aqui uma conversa fraterna com os nossos amigos. Normalmente, ela tem um cunho psicológico, das angústias, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre a doutrina espírita, sobre esses temas, ele também está aberto. Ele existe igualmente para essa função. Eu quero conversar sobre uma dúvida que eu tenho. Normalmente o atendente fraterno vai te encaminhar o curso do Espiritismo às quintas-feiras, 20 horas, ou o que aconteceu hoje, de tarde, às 15 horas. Então, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 9, ele vai falar sobre os lugares assombrados. Imagine a França antiga, com as suas obras seculares, a Inglaterra, com as suas obras seculares, com as suas ruínas, o que deve ter de fantasma e de espíritos envolvendo esse lugar. Então, essa era uma dúvida que Allan Kardec tinha, e que ele vai indagar justamente aqueles que deveriam estar ocupando aqueles lugares, os espíritos,
Porque o livro dos Espíritos é respondido por morto. O livro dos Espíritos. É gente morta que escreveu isso aí nas suas respostas que dá. Esta mesma gente morta que está rodando em outros lugares, a diferença é a compreensão que eles têm em relação à vida. Então, Allan Kardec vai discutir, vai perguntar a eles sobre sobre se existe a existência desses lugares. Se existem lugares assombrados, se existem ruínas, se existem especificamente determinados ambientes que seriam ali lugares repositórios de mortos, gerando um constrangimento naquele lugar para as pessoas que vivem ali. Aí ele começa perguntando assim, os espíritos, eles se ligam, apegam-se unicamente às pessoas ou também se apegam às coisas? Né? Ou seja, nós nos relacionamos afetivamente só com pessoas ou igualmente nos relacionamos a coisas, a outros elementos? Indagar isso ao mundo invisível é já ter a resposta do mundo visível. Se eu encarnado igualmente sou ligado a pessoas, mas da mesma forma sou ligado aos elementos materiais, outros, né, nós já podemos imaginar a resposta que vem. E eles vão responder assim: depende da elevação deles. Né? Alguns espíritos podem apegar-se a objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam os seus tesouros e que ainda não estão o suficientemente desmaterializados, né, muitas vezes se obstinam em vigiar-lhes e montar-lhes guarda. Aí você fica imaginando assim: eu sou uma pessoa que adoro arte, peças de arte. Compro um quadro, um bule, um retrato, compro um rabisco, compro uma coisa, vou juntando, vou agrupando. E aquilo ali é a herança da minha vida. Aí eu digo que aquilo ali é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Aquilo ali é fruto de toda uma prospecção de sensibilidade. Quando eu morro, como é que eu vou conseguir seguir no mundo invisível se todo o objetivo da minha vida foi juntar aquilo, foi acumular aquilo? Aí começa a minha preocupação com o que vão fazer com aquilo. E toda vez que nós estamos preocupados com a nossa origem, nós não conseguimos seguir adiante. Mais ou menos assim: você sai de férias, está a 5.000 quilômetros do seu serviço e liga para perguntar se está tudo bem. Está tudo bem aí? Eu não estou acostumado a sair, estou ligado. Então veja que como a gente vive encarnado, segue desencarnado. Se você é um sujeito que está vinculado aos elementos materiais da sua vida, justamente esses mesmos elementos serão sua algema, serão os grilhões que você vai estar amarrado, vinculado à terra. Tem espíritos errantes, lugares de sua predileção? Espírito errante não é o espírito que está em erro, mas é o espírito que está liberto na erraticidade. Errante aí não faz relação com equívoco, faz relação ao desencarnado que ainda tem a demanda de reencarnar. Todo espírito errante é aquele que está desencarnado e que tem a demanda de voltar à Terra, precisa reencarnar. Ele responde, o princípio aqui ainda é o mesmo. O espírito que já se não acham apegados à terra, vão para onde lhes oferecem seja de praticar o amor. São atraídos pelas pessoas ou pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Se explica muito simplesmente, né? Muito interessante o exercício do século XXI. O século XXI é um momento que nós estamos com muito medo lá de fora. Então, neste medo que nós estamos lá de fora, nós estamos preparando a casa para ser um bunker, para ser a vida da gente. É interessante, se você começar a levar mais de 20 anos para construir a sua casa, se prepare, você vai assombrar ela depois de morto. Você fala assim, eu estou há 15
15 anos juntando dinheiro para fazer a minha... Eu estou há 20 anos e estou vendo as rugas chegarem, estou vendo o fluido vital ir embora, estou vendo toda a minha energia voltada para uma obra de uma vida, para aquelas reformas infinitas do seu apartamento, para aquelas reformas... Quebra a parede, derruba a parede, melhora, tira o piso, bota porcelanato, tira porcelanato. Então, eu estou há 20 anos mexendo na minha casa, porque a minha vida é obra. Tem gente que tem psicose com obra. O sujeito que só passou uma existência cuidando do espaço físico onde ele viveu, sem parar para refletir que existe vida além da sua residência, daquilo que ele está construindo para a sua família, e a frustração maior que existe é você fazer uma casa enorme com aquele sonho de ver seus filhos e netos correrem e brincarem, e eles aparecem ali de 5 em 5 anos porque não suportam o seu sonho. Aquele é o sonho da sua vida. Não quer dizer que seja o sonho da vida deles. Outro dia encontrei com uma senhora e falou assim, ia construir uma casa. Meu marido tinha sonho de reunir os filhos, os netos, os amigos, fez 7 quartos. Aliás, fez 7 suítes. Eles nunca vão lá. Eu morava sozinha, eu e os cachorros. E vi até que os cachorros tinham medo de ficar sozinhos naquela casa, de tão grande que a casa era. Para o cachorro ter medo, a coisa devia ser séria. Porque são os nossos sonhos. Então, se nós projetamos toda a nossa energia naqueles lugares, é para aqueles lugares que a gente vai estar ligado energeticamente. Não se foge a isso. O apego de espíritos a um lugar, uma localidade, sendo sinal de inferioridade, e significará, constituirá igualmente a prova de serem eles maus, ou seja, um morto que está vinculado a um espaço físico, ele é mau? Não. Ele ressalta a sua inferioridade de não conseguir enxergar o que está além daquele lugar. Mas, obrigatoriamente, ele não é um espírito mau. Nós podemos ter na casa da gente, vovô, vovó, o ex-dono, arrastando uma corrente ali, fazendo um no nosso ouvidinho à noite, para nos perturbar o sono, e, obrigatoriamente, não ser uma pessoa má. Na verdade, a cabeça dele não foi preparada para a morte, e não foi preparado para que aquele lugar um dia fosse cedido a outrem. Deve ser uma perturbação você construir uma casa para os seus filhos se divertirem, e quando você morrer, a primeira coisa que eles fazem é vender. Torra a casa. Pô, haja reunião mediúnica para desencapetar aquele pai que morreu esperando que as coisas fossem resolvidas, porque eu construí tudo para eles, e vem aqui. A gente recebe essa parada aqui. O sujeito chega aqui porque o pai levou 30 anos botando porcelanato, quebrando parede, levantando o muro, fazendo a piscina para os netinhos pular, fazendo o trampolim, fazendo o carrossel, como se eles fossem ter 5 anos, o resto da sua encarnação. E quando eles morrem, os filhos querem viajar, fazer o intercâmbio pela Europa e não tem dinheiro, vende a casa. E ali o pai, a mãe, começa a falar assim, mas eu construí isso, não foi para vocês. Foi para eles. Se o espírito for um pensamento inferiorizado, vinculado à matéria, e isso, me perdoem, é o pensamento recorrente da maioria de nós que estamos aqui, quando você fica assim, estou construindo isso para os meus filhos, vai arrastar a corrente naquela casa, vai arrastar muita corrente. Não construa nada para os outros, deixe eles usufruírem pelo tempo que necessário lhes aprouver. Pare de botar uma corrente na sua vida, pare de pensar que nós temos que deixar algo para as pessoas. Veja, muitos de nós chegamos aqui e ninguém nos deu nada, não tinha herança nenhuma, e seguimos a nossa vida. Então, não planeje jaulas, celas, muito bem pintadas, muito bem decoradas. Liberte-se disso. A libertação virá quando você conseguir viver em 35 metros quadrados com uma porta e 2 janelas. É nessa hora que você está pronto para desencarnar. Nada te retém, te segura ali. Os nossos projetos, os nossos sonhos materializados tendem a virar os lugares que nós iremos assombrar depois da morte. Porque até se desvincular disso,
Aí ele segue assim, mas se fundamenta de alguma forma essa ideia de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas, né? Aquele lugar ruinoso, está caindo um tijolo, foi o espírito que derrubou, caiu uma pedra, foi a entidade que jogou, passou um passarinho, tem uma árvore seca, aquele filme de horror, né? Aí eles respondem assim, nenhum, não tem assim, fundamento algum. Os espíritos vão a esses lugares como a qualquer outro. A imaginação do homem é que, despertado pelo o aspecto lúgubre, sombrio de determinados lugares, atribui a presença de espíritos, o que não quer dizer. Aí ele segue assim, muitas vezes o medo não tem efeito que se tome por fantasmas à sombra de uma árvore e por espectros de um grito de um animal ou sopro de um vento. O sujeito ouve um grito, um gato, puxaram o rabo do gato, foi morto. Vovó não gostava de gato, o gato está aqui. Você começa a fazer aquela relação, o seu imaginário começa a despertar. Passei um morcego batendo asa aqui. Os morcegos nossos até que eles deram a folga, né? Porque parecia filhote de Batman. Era quase 1 metro de morcego que passava dando rasante aqui. Nossas companheiras menos acostumadas aos Batman da vida, né? Então você imagina só, centro espírita, desliga a luz, 2 morcegos voando, o que tem ali fora? Né? É imagem, é aquilo que nós nos relacionamos na nossa cabeça. E é um desmonte que precisa ser feito nisso. Aí ele segue falando algo pior para a nossa cabeça. Ele diz o seguinte, os espíritos gostam da presença dos homens. Daí o preferirem os lugares cheios de gente aos vazios. É uma ilusão achar que a assombração está onde não tem ninguém. Porque a assombração, ela gosta de gente para atazanar, de gente para assombrar. Então, não se assombra, não se perturba onde não viva ninguém. Se assombra onde haja gente sujeita à perturbação. O espírito, ele existe para seguir sentindo-se vivo através do outro. Se você se fecha na ruína, já pensou que coisa enjoada? Você ficar sentado num castelo assombrado, né, há 200 anos, olhando para lugar nenhum, esperando chegar alguém? Não faz muito sentido. Isso eles respondem. Os que ficam ali estão por vínculos, e os seres humanos que veem nisso, veem esta relação. Mas, na verdade, se existe alguém que está perturbando, ele gosta de perturbar onde tem gente. Então nós estamos aqui, suscetíveis a uma grande perturbação. Esse monte de gente que está no centro hoje, eles estão rodeando dentro de nós. Alguns em ajustamento, alguns nos assistindo, a possibilidade de percebermos a presença do nosso anjo guardião no passe, ou no momento em que estamos aqui em sintonia, pensando nisso, orando por isso. É morto, é espírito, numa outra energia. Mas há, da mesma forma, alguns desses irmãos que estavam ligados a lugares mais ligados à materialidade, que estão vindo aqui romper esse paradigma, romper esse vínculo para dar sequência a estes elementos assim. Há para os espíritos que costumam se reunir dias e horas em que prefiram fazê-lo, a meia-noite é a hora das almas. A gente ouviu isso muito tempo, né? Meia hora das almas. Então a gente todo mundo se junta ali. Aí eles vão responder assim: não. Os dias e as horas são medidas que o homem encarnado usa, né, para a vida física, de quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e não fazem disso uma demanda alguma. Então, naquela hora que a assombração chega, com hora marcada, com data marcada, para te dar uma cutucada, passar a mão na sua cabeça, e eu não vou comprar essa casa porque ela está cheia de gente perturbando aqui, isso não existe. E quem nos fala isso é uma assombração, que dá a resposta a Allan Kardec. Tudo bem que é uma assombração evoluída,
mas não deixa de ser um morto. Um daqueles que a gente tem receio e sente em relação a ele. De onde nasceu a ideia que preferencialmente os espíritos gostam mais da noite, né? Todo filme, toda novela, o vampiro só sai de noite. O vampiro, o lobisomem e o Saci Pererê. A gente nunca vê um vampiro meio-dia, até porque ele se bateu, o sol queima e desfaz o seu organismo, né? Da onde surgiu isso, que a noite é a hora de espírito? Porque a gente só sente as coisas de noite, né? Engraçado que você começa a se sentir perturbado, com um nível de perturbação, de uma assombração. A primeira coisa que você faz é ligar a luz. Segunda coisa é ligar a televisão. Terceira coisa é ligar o WhatsApp. Quarta coisa é botar uma música, fazer muito alvoroço para não pensar em nada, porque você quer iludir a sua mente com relação... Você faz isso, né? Você quer iludir a sua mente com relação àquilo. A gente chega em casa, a luz está apagada, é a coisa... Ou eu acendo, ou ele vai começar a fazer... arrastar, é janela que bate, é aquelas coisas todas que vão acontecendo. E a gente relaciona isso ao amor. Então a gente imagina assim, se eu acender a luz, se eu ligar a internet, se eu ligar a televisão, se eu ligar o rádio, vou me atordoar, atordoarei também a assombração, e nós não teremos uma relação na casa da gente. Veja o que eles nos falam. Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade geram na imaginação. Ou seja, nós estamos mais suscetíveis a perceber isso pela impressão que aquilo gera em nós. A gente nunca acredita que pode estar sendo assombrado, meio-dia, à luz do dia, no meio da rua. E eu vou dizer para os companheiros, você sabe quando é que o Espírito vai te assombrar meio-dia, à luz do dia, na rua? É quando o sujeito vai e avança o sinal na sua frente e uma assombração diz assim, você vai deixar isso? Chama na buzina. É perturbação, é obsessão, é uma assombração que você está recebendo e percebendo ali. Há aqueles envolvimentos. Então a gente está sofrendo esse mecanismo o tempo inteiro. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo destruirá. A partir do momento que nós começarmos a conhecer a doutrina espírita, isso some. Tem gente que vem no centro espírita e tem medo de espírito. Apaga a luz daqui. Desliga a luz, desliga o ventilador, bota uma musiquinha, um órgão tocando. O cara surta, porque ele acredita que se formou todo um cenário imaginário para que algo de perturbador aconteça. Ele acredita que o espírito, que uma lâmpada é capaz de afastar o assombramento de qualquer entidade. Há pessoas que não conseguem, frequentam uma casa espírita há anos, têm dificuldade em entrar numa sala para um passe, porque ela é escurinha, tem uma luzinha apagada. A mesma coisa que poderia te atazanar ali dentro, já está te atazanando aqui fora. Pelo contrário, que chegar até ali dentro, a probabilidade de que haja um rompimento de uma ligação de perturbação é muito maior pelos fluidos que você vai receber no passe. Agora nós temos anexo a esta sala de passe, a sala mediúnica, que o povo para na porta, porque acredita que se chegar ali dentro, chegou no foco da inana. Tudo acontece ali, arrepia, treme, atribui-se àquele espaço algo que é do imaginário, que está relacionado ao imaginário. E nós estamos vivendo num mundo que estimula isso. Você vai num parque de diversões, pega um trem fantasma que te fala o tempo inteiro que quando virar aquela curva vai ter uma caveira. Aí quando você começa a fazer viagens noturnas com o seu carro, lembra do trem fantasma, lembra da caveira, já acredita que na próxima curva que você fizer é uma que vai aparecer. Então é o imaginário pegando as situações simples e gerando. Aí a gente vai falar assim, mas você não tem medo de espírito? Você entra à noite ali,
Você não tem medo de espírito? Gente, eu tenho muito medo de espírito. Horror de espírito mal em determinados instantes. Todo mundo tem, que a gente sofre esse assédio. Mas não tem diferença nenhuma eu entrar em um cemitério à meia-noite e sentar em frente à praia 10 horas da manhã. A diferença está na minha cabeça. Se eu chegar no cemitério à noite com a minha cabeça relaxada e tranquila, e vou rodar ali dentro, vou passear, vou ver umas corujas voar, umas baratas subir pela parede, né? E nada vai acontecer, porque a minha mente não está relacionado ainda. Fica certo de que, seguindo a resposta, a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos, senão nos livros. Então, meia-noite, ruína. Se o espírito está ali, é porque ele está embrutecido, ligado materialmente àquele lugar. O que serve para nós uma lição. Se nós estivermos com ligações fortes a lugares, estamos nos fazendo um cursinho para a assombração, que vai se fechar quando acontecer a nossa desencarnação, quando acontecer a morte da gente. Preferem os espíritos frequentar as lápides, os túmulos, onde repousam seus corpos, né? Um dos lugares que mais mexe com o nosso imaginário é o cemitério. O cemitério a gente entra ali dentro, começa a rodar, aí ele é morto em 1800, aqui esse cemitério então que é velho para desgramar, o que tem de morto em 1800, 1800 e pouco, uma sepultura sombrias, abandonadas, né, já são lugos, já mexe com aquele imaginário do filme de terror que a tampa ia abrir e o esqueleto ia pular, né? Então, assim, é uma pergunta: será que esses lugares estão cheios de assombrações, de espíritos a nos perturbar? Aí eles vão responder assim: olha, o físico, o corpo era uma roupa, uma vestidura, né? Da mesma forma que o prisioneiro nenhuma atração sente por suas correntes que o prendem, o espírito nenhuma experimentam pelo envoltório de que o fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são amadas é a única recordação real para eles que tem o valor. Morreu, se desprendeu, o corpo se desfez. Só realmente um espírito extremamente vinculado à matéria, à ignorância, ao desconhecimento pleno, ficará vivendo junto à sua lápide. Não há mais ninguém ali. Principalmente se você chega num túmulo. Vovô morreu em 1929. A gente ainda bota uma flor para vovô ali. Vai ver, ele já até reencarnou, você está botando flor para alegrar o lugar. Vovô já retornou, já é o neto dele que veio por você, numa sequência. Nós ficamos mantendo viva a memória, se realmente reconhecêssemos, identificássemos o processo de reencarnação, veríamos que quando você viaja para a França, um cemitério secular de 100, 200, 300 anos, e você chega ali, vê a própria lápide de Allan Kardec na França, você está vendo a arte da rocha, da pedra que foi feita ali, porque não tem mais nada ali. É a memória que existe. As pessoas falam, mas a gente vai lá, as pessoas não fazem uma oração, porque ele já está fora daquele lugar há muito tempo. Aquilo ali simplesmente foi um lugar aberto para sepultar o corpo físico. Os espíritos não estão ali. Não estão lançados ali. Até porque se você ficar retornando a um cemitério 5 anos depois que o seu ente querido se foi, achando que está botando uma flor para ele ali, você está acreditando que ele ainda está naquela situação terrível de ficar vinculado a um lugar que não seja possibilidade nenhuma de vida. Isso não é respeito.
Isso não é amor. Amor é você à noite ao dormir, fazer uma oração e dizer assim: olha, tem 20 anos que você se foi e eu sou extremamente feliz em ter convivido com você os anos em que vivemos. Faço as minhas orações sempre para que Deus me enseja a possibilidade de voltarmos juntos outra vez. Tchau, até breve. As pessoas vão lá depositar flores em túmulos de pessoas que morreram há 10, 15, 20, 30 anos. Respeitamos esta prática como ofício de outras religiões, mas precisamos falar do ofício da nossa religião. E aquilo que nós aprendemos na casa espírita, isso você está simplesmente invocando uma memória que não significa de forma alguma que aquilo tenha uma representatividade real para a pessoa que jaz naquele lugar, que ocupa aquele lugar. Tem que se perguntar sempre se o túmulo que você mantém sempre limpo, muito bem cuidado, muito bem organizado, não pode significar, às vezes, que você está tentando fazer por aquele lugar físico o que não fez pela pessoa em vida. Então você insiste em ajustar. Se pergunte se é isso, peça perdão psiquicamente a ela, deixe ela seguir a sua vida e se solte daquilo. Se desprenda daquilo. Isso não ajuda você, nem ajuda ele. E mais ainda, isso vai constituindo na nossa cabeça um vínculo que nos diz que quando nós morrermos, o que vai ser? Vai ser do mesmo jeito. Eu vou ficar ali, naquele lugar, para que as pessoas possam ir lá e chorar as lágrimas de saudade ali, botar uma flor ali e viver aquela experiência ali, quando a bem da verdade. Se nós temos que dizer algo a alguém, é a qualquer hora do dia, que a mente da gente nos leve a essa pessoa. Faça esse agradecimento assim. Muito, muito legal com os nossos amores, quando você se senta à mesa e chega uma pessoa que fez o frango com quiabo. Eu adoro frango com quiabo. O frango com quiabo que a sua mãe adorava, que o seu avô adorava. A gente lembra. Ó, mamãe, onde a senhora está agora não dá para comer isso não, porque isso é atraso total. É só para nós que estamos encarnados. Mas eu quero dizer que sempre que eu vejo isso, me lembro da senhora com muito afeto, com muito respeito, com muita gratidão pelo que nós vivemos juntos. Então, essa é a lembrança. Você vai no lugar que a pessoa que te vem à memória, você lembra, essa é a flor. Essa é a flor psíquica. Como eu me lembro de fulano quando eu vejo aqui, como nós fomos felizes, como nós nos ajustamos, como nós resgatamos a nossa existência. Ou então, como eu me lembro de fulano, quando estamos aqui, não tivemos uma vida boa, mas eu sinto que na outra, vamos ter. Vamos nos organizar. Porque eu sou reencarnacionista e acredito nas idas e vindas. Isso é importante. Isso rompe, né? Alice, os lugares assombrados sempre o são por antigas pessoas que viveram ali nele, né? Tem uma pessoa ali que está perturbando, aí eles respondem, sempre não. Às vezes pode ser, se o antigo habitante daquele lugar for um espírito elevado, ele sabe muito bem que a coisa é melhor para ele do que aquele 3 quarto, sala, copa, cozinha, banheiro, com dependência completa de empregada, um quintalzinho no fundo e área de serviço. Ele não pode limitar a vida dele àquele lugar, viver aquela experiência. Isso é de gente atrasada. Somos nós atrasados. Por isso que uma das melhores maneiras de morrer, nos diz o espírito Humberto de Campos, é nós nos livrarmos dessa jossa toda, dessas amarras. O lugar que eu mais amo na vida é a minha casa. Não há melhor, não fale essa bobagem. Ah, sim, há muito lugar melhor do que a sua casa, é que você não conhece. Quando você desencarnar, vai descobrir, vai ficar felizão lá, falar assim, nossa, como é que eu pude dizer que o melhor lugar do mundo era a minha casa? Isso é papo de cursinho de assombração.
Da pessoa, eu só sei ficar em casa, eu não consigo ir, quando eu saio de casa me dá um nervoso, eu quero voltar, né? Tem gente que está ficando psicótica, quando eu afasto de casa, meia hora, me dá uma arritmia, aquele apartamento maneiro que você mora em Viçosa, show de bola, eu quero voltar para aquele espaço todo que eu uso, aí vai dando aquela angústia, aí você quer voltar, liberte-se disso. Cursinho de assombração em andamento, quase sendo diplomado. Não morra nessa fase, porque vai ser difícil. As pessoas, eu só consigo ficar bem na minha casa. Eu só me sinto... Cursinho para assombração. Você tem que falar, não, gente. Casa é para dormir, para comer, para repousar, mas há um mundo lá fora. E quando eu morrer, é esse mundo que eu quero viver. A casa da gente é ótima. Eu amo voltar para casa. Mas depois de um dia eu já quero sair. Já quero ver o que está acontecendo ali fora. Depois eu volto de novo, vejo uns Netflix, um seriado, bota as coisas em dia e vai seguindo. Mas depois a vida é assim. As pessoas que vão se fechando nos seus espaços estão se preparando para não conseguirem se desprender dele quando a desencarnação acontecer. Né? Aí ele segue aqui dizendo assim, o espírito que assombra certos lugares, muitas vezes, eles... para assim procederem, outro motivo que não simples capricho. Eles estão ali porque eles querem, é um capricho, querem, ele construiu, ele comprou, financiou 30 anos pelo sistema financeiro de habitação e não quer, depois de um mês de morto, liberar aquilo, né, para que os outros possam seguir. É um capricho, e são os caprichos humanos, são os caprichos nossos. Abre mão disso. Você não sabe o quanto eu ralei para conquistar isso. Para perder. Rale menos para conquistar isso e rale mais para se conquistar. Para conquistar valores da sua alma. O indivíduo que passa toda uma vida ralando só para a vida humana, cursinho de assombração, já diplomado. E você sentia raiva, você começou a dar um caminho e uma orientação para ela. Não venham para a casa espírita pedindo afastamento de espírito ruim exclusivamente, achando que eles vão ser mandados para uma ilha deserta lá no Azerbaijão, porque eles não vão. O nosso objetivo enquanto instituição é auxiliar a qualquer pessoa. Ao encarnado que chega reclamando das perturbações que sofre, mas sem esquecer e olhando com o mesmo afeto, com o mesmo amor para o perturbador. Porque ele precisa ser socorrido. Às vezes as pessoas tira isso de mim. Não é tira isso de mim. Você não apanha o que é ruim na sua vida e joga fora. Até porque cada vez que você joga fora algo que está ruim na sua vida, é um ato de antifraternidade. Porque você joga fora o ruim e se esquece que alguém que vem no caminho pode apanhar aquilo que você jogou fora sem tratar, sem cuidar. Então, o olhar da gente é para desenvolver um outro mecanismo, é para levar o bem a esses espíritos que, de alguma sorte, estejam nos envolvendo. Se vocês exercício de casa, para acabar, se vocês algum dia forem a algum lugar, chegarem lá, começarem a sentir uns tremeliques, uns arrepios, tem uma coisa ruim aqui, porta que range, coisa que faz. Antes de você sair desesperado, eu não quero ficar aqui, mentalize essa casa. Mentalize esse lugar. Faça uma oração. 15 segundos. 20 segundos. Meio minuto. Até você aprender a ficar mais naquele lugar e direcionar mentalmente aqueles espíritos. Oh, meu Deus, estou sentindo um aqui. Oh, eu frequento lá nos Trabalhadores de Jesus. Cabo Frio, lugar bom. Mandar vocês para lá. Além de tudo, tem praia, umas praias bonitas. Vai para lá, ó, mentaliza a casa. Mentaliza o espaço. Faz uma oração. Rogue a Jesus que a presença dos espíritos bons ajudem a orientar aqueles lugares. Isso é caridade. Isso é amor. E isso é um sinal que o Espiritismo começou a fazer sentido na nossa vida.
E que nós começamos a descobrir que as pessoas não são feitas para depois que morrerem, continuarem aprisionadas em lugares infelizes. Que a gente tenha isso na cabeça. E que não exista aqui qualquer receio em falar sobre determinados assuntos. Não há tabu na casa espírita. Não há tabu. Não há assunto que é impossível de ser falado. Qualquer assunto deve ser argumentado. Se você acha que é um assunto que precisa de um espaço mais reservado, atendimento fraterno neles. Se você acha que é um assunto que pode ser feito uma discussão em público, estudo sistematizado no companheiro. Venha para cá, resolva suas dúvidas. Não viva com dúvidas, não guarde essas dúvidas dentro de si, porque elas não vão nos ajudar em nada e também não vão ajudar as assombrações que nos perturbam e que rodam a nossa casa igualmente em nada. Que Jesus, nosso Senhor e nosso amigo, nos guarde e nos oriente, hoje, agora e sempre.